Vamos lá, continuando com a nossa playlist sobre assuntos do primeiro ano. Nesse vídeo a gente vai falar sobre intervalos numéricos. Antes da gente falar sobre isso, eu queria dar uma contextualização, né, que eu não falei no final do último vídeo, mas não tem problema eu falar nesse, que todos os números, eles podem, até os números reais, né, todos os números dentro dos números reais, que são todos aqueles conjuntos que nós vimos, todos eles podem ser representados numa reta, onde cada ponto da reta é um número específico, certo? Por exemplo, deixa eu só fazer um rascunho aqui. Pronto, você tem aqui uma reta, né? Ó, e aqui você geralmente se conceitua o número central como sendo zero, e aí no mesmo padrão você vai voltando 1, você vai voltando 2, para cá menos 1, para cá menos 2 e por aí vai para cada um dos lados. Aqui no meio, 3 sobre 2, que é 1,5, aqui menos 1,5, que é 0,5, e por aí vai. Né? E a gente vai colocando todos os números aqui, né? Reta dos números reais. Pronto. Só que acontece o seguinte, eventualmente, nas nossas contas, nos nossos estudos, a gente vai fazer algumas operações, considerar alguns contextos, levando em conta o que acontece em um pedaço específico dessa reta. Então, por exemplo, eu quero trabalhar não com toda a reta, eu quero trabalhar com todos os números entre 0 e 2. Eu quero trabalhar com todo mundo aqui dentro, ó. Todo mundo aqui. Então, quantos elementos tem ali dentro? Infinitos, ninguém sabe, certo? Ninguém sabe quantos tem ali, são infinitos na realidade. Então, como é que a gente trabalha com um conjunto que não tem uma quantidade fixa de elementos, uma quantidade exata, né? A gente diz que esse conjunto é infinito, mas a gente sabe que ele tem um início e tem um fim. É meio contraditório isso, né? Mas tem um fim. Ou não tem fim, né? No caso. Ele tem... começa em 0, termina em 2, como exemplo aqui dado, mas eu não sei quantos números tem entre 0 e 2. Né? Nesse contexto ele é infinito. Inumerável, né? Mas isso aí é outra conversa. Então a gente vai ter que trabalhar com esse tipo de conjunto. E esse pedaço destacado aqui é chamado de intervalo real, intervalo numérico, digamos assim. Certo? Então, antes da gente seguir, eu vou dar uma conceituação aqui, por exemplo. Eita, voou tudo. Considere A e B pertencentes ao conjunto dos números reais, ou seja, qualquer número, onde A é menor que B, certo? Então, por exemplo, isso daqui, ó, por exemplo, ó, se eu destacar uma parte da reta que começa em A e termina em B, e eu estou considerando todos os elementos aqui no meio, aqui entre eles, eu posso representar isso da seguinte forma. Posso representar assim e assim. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um intervalo numérico fechado de extremos A e B. Vou repetir. Sei que você pode voltar ao vídeo, mas tá. Aqui eu estou considerando todos os números entre A e B para um contexto ao qual ainda não sei, não preciso saber, só quero saber como representar isso. Eu quero considerar todos os números entre A e B fechado nos extremos A e B, fechado em A e fechado em B. Ou seja, eu estou considerando todos os números entre A e B, incluindo A e B. Tá bom? Então, na prática, a gente representa assim, na linguagem de Cauchy, intervalo fechado de extremos A e B. Existe uma outra forma também de representar isso aqui, seria assim, ó. X pertence aos reais, tal que A é menor ou igual a X, que é menor ou igual a B. Ou seja, eu estou considerando todos os valores reais, todos os valores numéricos entre A e B, incluindo A e incluindo B. A gente tanto pode incluir os dois limitantes do intervalo, como incluir apenas um e excluir outro, excluir um e incluir o outro, e não excluir, e excluindo, quer dizer, ambos, certo?
Então, a gente vai ver como representar todos esses casos aqui, ó, bem rapidinho. É bem simples. Ó, vamos supor agora que eu quero considerar os números A e B assim, ó. Aberto em A e fechado em B. Significa dizer o quê? Que eu estou considerando todos os números entre A e B, incluindo o B e excluindo o A. Certo? Quando a gente desenha aqui na reta esse círculo que a gente chama aberto, né? Que não é aberto no linguajar matemático, mas enfim, vazio, oco, aberto, tá? Significa que eu não estou incluindo o A nas minhas considerações. Em linguagem de cochete, a gente coloca o bracket aqui do cochete virado para fora, certo? Então, A e B, né? Espera a moto passar. Pronto, vamos embora. Então, aqui nós temos x é um real, é um número real, onde o A está delimitando ele, só que não participa do intervalo, né? E o B participa. E aí eu represento dessa forma. Certo? Tranquilo? Da mesma forma, eu posso fazer assim, ó. Aqui. Considerando A e não considerando o B. E aí eu tenho esse intervalo aqui, ó. Certo? Eu estou fazendo essa bolinha um pouquinho grande, certo? Que é para você visualizar aí no vídeo, certo? Mas essa bolinha é bem pequenininha, né? Tá? Enfim. Então, aí você tem fechado em A e aberto em B. Então, nesse exemplo, eu estou considerando todos os números reais entre A e B, incluindo o A e excluindo o B. Tudo bem? Tranquilo? Finalizando essa parte, nós temos o que aqui, ó? Nós podemos excluir os dois valores, né? Excluir tanto o A quanto o B, né? E aí a gente tem esse destaque aqui, ó. Tá? X é real, onde o x está entre A e B, mas não participa nem o A e nem o B. Repetindo. Intervalo fechado de extremos A e B. Intervalo aberto à esquerda. Intervalo aberto à direita. Intervalo aberto. Tá? Dos dois lados. Certo? E aqui são as quatro linguagens para cada uma dessas situações, certo? Existe uma outra, certo? Existe uma outra ideia aqui dentro dos intervalos, que são os intervalos infinitos, digamos assim. Não que esses não sejam, mas vocês vão entender quando eu escrever. Por exemplo, você tem um cara aqui, ó, assim, por exemplo, um A, eu quero todos os números maiores que A. Não tem nenhum limitante para o lado de lá. O A, ele está fixo aí, como sendo o único cara. Então, em linguajar de cochete, eu teria um intervalo fechado em A e aberto em mais infinito. O que isso quer dizer? Esse símbolo aqui, um 8 deitado, né, que parece mesmo isso, chama-se infinito. Não é um número, é uma ideia, certo? Na playlist de cálculo vocês vão ver o que é com um pouquinho mais, só um pouquinho mais de rigor, o que é o infinito nesse contexto. Então, ele vai ser infinito para a parte positiva, né? Para a parte positiva, para o lado de lá. Então, aqui são todos os números reais, onde eles são maiores ou iguais a o valor A estipulado aí. Tudo bem? Então, da mesma forma, aberto, fechado e esquerdo, direito. Deixa eu fazer só da esquerda, né? Para fazer aberto aqui em A, né? A gente vai ver logo a diferença, certo? Aqui. Aí aqui você tem intervalo, aí aqui você tem intervalo aberto em menos infinito. Por que menos infinito? Porque eu estou indo para o lado negativo da reta, certo? Lembra que a gente falou aqui no início, ó, o meio é zero, a esquerda são os negativos, a direita são os positivos. Isso não quer dizer que todos os números à esquerda de A têm que ser negativos. Não, eu estou indo apenas para valores menores que A. Por exemplo, se A for 10, aqui dentro vai estar o 9, vai estar o 8, vai estar o 7, vai estar o 2, vai estar o 3, que são números que estão englobados em menos infinito, mas que não são negativos. É só para dizer, para orientar o lado dessa infinidade aí de números, certo? Se é a direita, é mais. Se é a esquerda, é menos, certo? E A aberto, né? Porque eu deixei já a bolinha aberta aqui.
E aí, em linguagem de conjunto, x é real, tal que x é menor que a. Tá? Isso aqui vale fechado ou aberto, e isso aqui vale aberto e fechado também, tá? Só para a gente ganhar um certo tempo. E aí tem o último, né? Que aqui, ó, toda reta, né? Toda reta. Então toda reta seria menos infinito, mais infinito, aberto nos dois, porque não tem como fechar o infinito, né? Até onde vai o infinito? Não sabe. Então deixa aberto. E aí, em linguagem de conjunto, x é real, né? Qualquer número real eu vou considerar dentro desse meu contexto. Ok? Tranquilo? Fechado? Né? Então, só para vocês aprenderem a linguagem e a motivação aqui para essa linguagem, tá bom? Próximo vídeo a gente continua falando, beleza? Se não teve dúvida, volta um pouquinho o vídeo, rever novamente. Perdoa a redundância, você revê, olha para ver qual foi o trecho que você teve mais dificuldade. E se tiver dúvida ainda, pergunta aí nos comentários, beleza? Segue o baile.